Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Sala de Imprensa, o programa que entrevista quem é notícia. Nesta edição estamos com o senador pelo estado do Piauí, Ciro Nogueira, aqui nos estúdios conosco em Brasília. Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas, está no segundo mandato como senador pelo estado nordestino do Piauí. Foi 4 vezes deputado federal e, mais recentemente, também esteve como ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro. É também um expoente da direita, né? Um nome considerado raposa, articulador, cacique. Tem pessoas que também o descrevem assim: alguém que fala em nome da direita, esse grupo político que quer voltar ao poder, ao comando do país. Tudo bem, senador? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Ótimo estar com o senhor aqui também. Nesta edição, aqui comigo, fazendo perguntas para o nosso convidado da vez, a gente está com o analista de política, Vitória Abel, e também com o repórter de política, José Matheus. Obrigada pela atenção dos senhores, pela vinda aqui. Quem vai ganhar essas eleições, a direita ou a esquerda? Eu acho que mais uma eleição polarizada está acontecendo no nosso país, em que hoje qualquer prognóstico de quem vai ganhar parte muito da torcida pelo seu candidato. Eu acho que hoje nós teremos uma eleição que ou Lula ou o Flávio ganhariam a eleição dentro da margem de erro, como aconteceu na eleição passada. O país está completamente dividido, polarizado. Eu fiquei impressionado com o crescimento rápido da candidatura do Flávio, mas isso é muito fruto de ser uma eleição de rejeição, em que aquele que for menos rejeitado vai ganhar a eleição, como aconteceu na eleição passada. Eu costumo dizer que as pessoas não votaram no Lula pelo Lula, votaram querendo derrotar o Bolsonaro na eleição passada. E agora o mesmo fenômeno está acontecendo, as pessoas estão votando no Flávio para derrotar o Lula. Então, é uma eleição de rejeição que está imprevisível atualmente. Essa edição do nosso Sala de Imprensa é super importante para a gente traçar cenários, senador, e é bom contar com o seu olhar. Alguém que está há 30 anos, mais de 30 anos na vida pública, já foi da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como também esteve na base do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que isso é uma questão de conveniência política, sobrevivência política ou fisiologismo do centro político brasileiro? Ou seja, vai onde ganha. Olha, não é isso não. O que aconteceu é que nós tínhamos no meu ponto de vista, dois Lulas, né? O Lula dos primeiros 2 mandatos foi um Lula que veio para unificar o Brasil, para enfrentar o maior problema da minha região, que é a questão da fome e da miséria. E o Lula de hoje foi um Lula que voltou muito ressentido, um Lula que tem atenuado a nossa divisão, não foi um Lula que veio para unificar o Brasil. O senhor já conversou com o novo Lula? Não. Acho que o presidente Lula, eu tenho um respeito enorme por ele, mas ele sabe da minha oposição, do que eu penso do Brasil, e acho que esse atual governo não veio para fazer um bem. Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com o Getúlio. O Getúlio foi um grande presidente na primeira parte, né? Criou CLT, CSN, uma série de avanços no nosso país e depois voltou fora do seu tempo. O Lula ainda quis governar com aquela prática, eu vou entregar cargos para os partidos e vou ter o apoio. E hoje não funciona mais isso. Hoje a população, graças a Deus, isso muito fruto do que aconteceu do presidente Bolsonaro, está muito mais vigilante. Hoje, no minuto seguinte que eu voto lá no Congresso, até por conta das redes sociais, as pessoas criticam, aplaudem, acompanham mais o trabalho parlamentar. Então, essas práticas que o Lula funcionou no passado, hoje não funcionam, graças a Deus. Cargos e emendas, então, o senhor acha que hoje não contemplam mais as vontades dos políticos no Congresso Nacional? É uma questão de quê? Isso hoje até está muito mais nas mãos dos senhores por conta do orçamento impositivo, das emendas impositivas. O senhor acha que esse super congresso acabou tirando uma parte do poder do presidente da República? Graças a Deus, porque essa forma de fazer política, dando
verba em troca de voto, isso não é correto, isso não é justo, né? Então, eu acho que o correto é você tentar atrair os parlamentares com as suas bandeiras, com seus projetos, com o sucesso do seu governo. Essa é a forma correta de atrair, não trocar verba ou cargos em troca de votos ou apoio no Congresso Nacional. Eu acho que isso, ainda bem que aconteceu, isso não é uma coisa negativa de forma nenhuma, é uma coisa muito positiva para a nossa democracia. Vitória? Senador, como que vai funcionar a escolha de apoiar ou não Flávio Bolsonaro nessas eleições de 2026? O partido pretende, de fato, ser vice de Flávio Bolsonaro? O que vocês vão estudar para realmente escolher ser ou não, estar ou não na chapa do filho do ex-presidente? Olha, a candidatura de vice é uma coisa importante, não vou dizer que isso não é importante para um partido ou uma federação que é a maior federação do país em número de vereadores, prefeitos, governadores, deputados e senadores. Isso é uma coisa importante, você fazer parte. Mas muito mais importante, e vai ser definitivo, é como vai ser a campanha do Flávio Bolsonaro. Do que ele quer para o país. Se ele vier apenas para defender um legado, para falar para a sua bolha, não unificar o Brasil, não falar para a maioria, não enfrentar os problemas que dizem respeito ao dia a dia do cidadão, se ele fizer isso, ele vai contar com o nosso apoio. Então, o brasileiro está preocupado com segurança, com emprego, com preço dos alimentos, com excesso de impostos. Esse é o discurso que eu acho que ele tem que vir debater. E não tem que passar uma imagem que vai governar para todos, não vai governar apenas para a direita. Tem que unificar o país, que foi o grande erro do presidente Lula. Não unificou o Brasil, não virou a página da eleição. E é por isso que nós estamos com esse país completamente polarizado, dividido, e isso tem feito muito mais para a democracia. Nós perdemos tempos aqui em Brasília, muito mais em discussões inúteis do que trabalhando mesmo para a população. Hoje vejo as pesquisas, vejo quais os maiores problemas da população, e isso fica sempre em segundo plano por conta dessa polarização absurda que não faz mais sentido nenhum. Quando o senhor fala assim, não é para governar para a sua bolha, isso significa passar o centro decisório para outros partidos que não seja o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos seus filhos, a exemplo de Flávio Bolsonaro, dividir a bola com os outros partidos? Não, é governar para a maioria, né? A maioria não está na direita ou não está na esquerda, a maioria está no centro e tem boas políticas na esquerda, como tem boas políticas na direita, como tem no centro, é governar tentando unificar o país, coisa que não aconteceu nos últimos 4 anos, tá certo? Eu espero que ele venha com esse sentimento. Eu costumo dizer, o Flávio é o Bolsonaro que se vacinou, é uma pessoa diferente, é uma pessoa mais moderada, é uma pessoa que eu tenho certeza que vai usar o bom senso. Agora, nós, no que diz respeito à federação, é uma discussão que não aconteceu ainda na federação, ela deve ser consolidada e homologada depois do Carnaval, e eu espero que a gente traga no momento correto essa discussão. Ela vai acontecer no nosso partido, mas nós, da federação, tomamos a atitude de focar primeiro nas questões das eleições estaduais, na eleição da nossa bancada, para que a gente possa sair ainda mais fortalecido. A eleição presidencial nós vamos discutir mais na frente e ver qual é o cenário e como a candidatura do Flávio vai vir para o país. O Flávio é um Bolsonaro que se imunizou, se vacinou. Daqui a pouco eu vou pedir para o senhor explicar mais essa declaração, José Mateus. Senador, o senhor, em outras ocasiões, o senhor já elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter permitido a formação de novas lideranças no campo da direita no Brasil, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O senhor não acha que, diante disso, é uma incoerência do ex-presidente Jair Bolsonaro com essa formação de novos líderes e também com governadores de direita bem avaliados, como Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior? O senhor não acha que é uma incoerência dele, diante desse cenário de formação de novas lideranças, ter escolhido uma pessoa da família para ser candidato à presidência da República? E também queria perguntar ao senhor, nesse escopo, se o senhor acha que é possível, é viável uma candidatura alternativa a Lula e Flávio Bolsonaro nesse momento, por parte de algum desses governadores?
Eu acho que eu manifestei, todas as vezes, as pessoas acompanham toda a minha manifestação no que diz respeito à eleição presidencial. Se o Tarcísio fosse o nosso candidato, hoje não estava eleito, né, por conta que ele aglutinava muito mais o centro com a direita. Agora, é um direito, você tirar o direito do maior líder da direita, como o presidente Bolsonaro, de escolher o candidato, já que ele acha que o Tarcísio tem a missão de ser candidato à reeleição em São Paulo. Porque quando ele apoiou o Tarcísio lá atrás, as pessoas até riram, ninguém dava crédito. Eu mesmo duvidei da eleição do Tarcísio lá atrás e ele acertou. E o Tarcísio demonstrou que o Tarcísio é um excelente governador, talvez o melhor governador da história de São Paulo, depois do Maluf. Eu acho que isso é um direito dele. E você viu que a população assimilou, tanto que o Flávio hoje já está até acima do Tarcísio na eleição do primeiro turno. Então, a força eleitoral de Lula e de Bolsonaro é muito importante, porque o Brasil teve 4 grandes líderes populares, que foi o Getúlio, Juscelino, o Lula e o Bolsonaro, mas pela primeira vez 2 se enfrentaram. Então eu não vejo, indo já para a sua última pergunta, a menor possibilidade de terceira via. Isso, fruto de pesquisas que eu tenho, não existe mais viabilidade. Eu acho que a disputa vai ser entre Flávio e Lula e vai ser uma disputa. Hoje, se a eleição fosse amanhã, ninguém sabe quem é o vencedor, ia ser na margem de erro. E até porque na eleição passada tiveram 38 milhões, Brasília, de pessoas que não votaram. Se as pessoas votarem, então, como é uma eleição muito de rejeição, isso é um fator que eu vejo que as próprias pesquisas não captam. Então, acho que vai ser uma eleição que as pessoas vão para a urna e talvez nós tenhamos surpresas eleitorais no nosso país. Nós temos um presidente da República, por mais que ele seja muito bem votado, mas a sua rejeição é maior do que a aprovação. Então, algo que aconteceu também com o Bolsonaro na eleição passada. Então, nós estamos com uma eleição completamente imprevisível, mas que não sairá a escolha de Flávio ou de O senhor Lula. acha que o Kassab erra, então, ao escolher fazer uma tentativa de terceira via? E por que o senhor acha que ele está fazendo esse movimento? Não é que é um direito dele, é um grande partido, tem uma quantidade grande de governadores, nomes de valor, mas eu não vejo mais nenhum. Eu acho que o Kassab está usando muito isso como forma de negociar, para ter espaços em alguns estados. Eu acho muito imprevisível. Até hoje, eu acho o Kassab um dos políticos mais experientes do nosso país, inteligentes, mas eu não consegui ainda, e nem ninguém, as pessoas que conhecem Brasília, o que o Kassab realmente quer com isso, mas ele é um homem muito inteligente, deve ter toda uma estratégia. Você acha que é um movimento de barganha? Não, é uma tentativa que eu acho que ele vai ver. Tanto que ele ainda não tem esse nome, né? E está tão perto das eleições. Mas vamos aguardar aí até o final, em abril, né, que ele ficou nessa edição, se realmente isso vai se consolidar ou não. Presidente do PSD, Gilberto Kassab, que não lançou mas 3 pré-candidatos à presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, governador do Paraná e o governador de Goiás, Caiado, que inclusive saiu da federação, né? Até pouco tempo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estava no União Progressista, que é essa união entre União Brasil e o Progressistas. E ele saiu de lá dizendo que não tinha espaço para prosperar com uma campanha à presidência da República e com algumas críticas também a integrantes desta federação. Ele disse que não ficaria à mercê de decisões ou, enfim, que o futuro dele fosse decidido por um quase ex-senador do Piauí. Há uma alusão à sua candidatura, agora que o senhor tenta a reeleição pelo 3º mandato no estado do Piauí. Olha, eu tenho um respeito enorme pelo governador Caiado, um governador muito bem avaliado. Agora, ele não se viabilizou por conta das pesquisas, por conta do apoio, de atrair o apoio dentro da nossa federação. Não pode jogar essa culpa em mim, né? Não sou eu que sou capaz de colocar ele pontuando significativamente nas pesquisas, né? A questão de ex-senador, lógico, meu mandato está terminando também, e ele vai ser um ex-governador daqui a pouco também. Então,
vamos ver se ele vai ser presidente, se não vai, se ele vai se tornar o candidato do Kassab. Se ele acredita nisso, ele deve ter as suas razões. Eu não tenho nada contra o governador Caiado, não. Até para tirar aí uma avaliação de como é que está essa união dentro da União Progressista, né? Que são pessoas que, apesar de se dizerem de centro-direita, têm algumas dificuldades internas, algumas avaliações opostas. Tem União Progressista mais bolsonarista, o mais lulista, aquele que acredita numa candidatura de terceira via. O senhor aqui se coloca como um balizador, acha que não tem terceira via, que vai acabar mesmo na polarização, mas não demonstra de maneira enfática de que lado o senhor está. Está do lado mais à esquerda, do lado mais à direita? Como é que funciona? Não, isso aí não. Olha, nós temos uma federação com esse gigantismo, Sim. com esse tamanho, não pode estar todas as pessoas pensando da mesma forma. Tá certo? Vou dar um exemplo. Você falou aí do PSDB, tem 3 candidatos. Se eles estivessem todos pensando juntos, já tinha um candidato, né? Porque quem tem 3 acaba não tendo nenhum. Então, uma coisa está certa na federação. Não tem ninguém na federação hoje com poder de decisão que defenda o apoio à esquerda. Isso aí tá. Mesmo a federação ou União Brasil fazendo parte da esplanada, Não, tendo ministérios. União Brasil, pelo que eu sei, já até expulsou o seu membro e até já não é mais ministro, né? Nós temos o ministro Foucault, que nós já tomamos todas as decisões, até não temos a prática de expulsar as pessoas, né? As pessoas têm que prestar conta para o seu eleitor. Mas já foi afastado das decisões, já foi afastado da vice-presidência, perdeu o comando do diretório lá no seu estado. Eu não vejo ninguém, que eu volto a dizer, ninguém com poder de decisão dentro da nossa federação que possa levar a federação para a esquerda. O líder progressista, o líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, segue se identificando como membro da base aliada. Está nos jantares, nos encontros com Lula. Participa da governabilidade do país, mas pode olhar em quem que o Luizinho votou, qual o espectro político lá no Rio de Janeiro que ele pertence, que é do governador Cláudio Castro, não tem a menor vinculação, não. Agora, ele lidera um partido que tem que ter a responsabilidade da governabilidade. Nós não nos negamos a discutir. Todas as vezes que o ministro Haddad, por exemplo, me chamou para discutir os problemas do país, nós fizemos. Nós não estamos aqui, nós não fazemos oposição em Brasília ao Brasil, fazendo oposição ao governo. Então, isso tem que acontecer e as pessoas têm que ter maturidade de conversar e dialogar. Mas o senhor avalia que nos estados, principalmente do Nordeste, até no estado do senhor, onde existe uma base eleitoral muito forte do presidente Lula, não vai fazer falta esse alinhamento ao presidente, até para a eleição do senhor mesmo? Se você tiver coerência e trabalho, as pessoas sabem separar. Tá certo? Por que eu estou liderando as pesquisas no meu estado? É porque as pessoas separam-se, não é o meu trabalho, tudo que eu realizei pelo Piauí, do que diz respeito à questão nacional. Essa questão de ficar, eu vou ser melhor porque eu sou apoiado por fulano ou cicrano, a população sabe que isso acaba no dia a dia não se efetivando. Eu acho que eles têm que escolher os melhores, né? Fazer de acordo com o que eu realizei, com o que eu prometi e consegui entregar. E isso a população do Piauí, graças a Deus, está sabendo avaliar. Senador, o governo Lula, ele se sustenta para defender, né, a gestão nos indicadores razoáveis de crescimento econômico, de inflação, números baixos do desemprego, também na questão da reformulação da tabela do imposto de renda. Em geral, o discurso do governo é em relação a esses dados. Apesar disso, o senhor está na oposição ao governo. Como é que, de uma maneira geral, o senhor avalia a avaliação do governo do presidente Lula? Esses indicadores, o senhor acha que são suficientes para garantir uma competitividade na busca do presidente pela reeleição? E também o senhor tem ressalvas ao governo. O que é que, se a direita estivesse no poder nesse momento, o senhor avalia que faria diferente do governo Lula? Olha, eu considero o Brasil um país, pelo seu gigantismo, pelas oportunidades que o mundo nos apresentou com essa guerra, lá, principalmente da Rússia, com a escassez de países que possam produzir alimentos e energia no nosso país, o governo tem sido muito mais algo que venha atrapalhar isso, que nós podemos estar muito melhores do que isso, com as oportunidades que o mundo tem nos apresentado,
do que algo que tenha sido um vetor para ajudar todos esses índices que você citou. Nós poderíamos estar muito melhores e não aproveitamos essas oportunidades que o mundo nos viu. Porque hoje nós temos um governo completamente inchado, com uma quantidade exagerada de ministérios, com um prejuízo gigantesco nas nossas estatais, e isso quem vai acabar pagando é o contribuinte, afetando a nossa credibilidade. Então, é um governo que veio e voltou apenas para governar para a companheirada. Não é um governo que veio para fomentar o desenvolvimento do país, é um governo que tem sempre choque com o nosso maior fator de desenvolvimento, que é o agronegócio. Então, é um governo completamente ultrapassado e que não tem nenhum exemplo de sucesso no mundo, esse tipo de comportamento ou esse tipo de governo. Sempre é um governo de esquerda que tenha sucesso no mundo, que trouxe desenvolvimento e crescimento econômico, mas não existe isso. Eu acho, volto a dizer, o governo atual tem atrapalhado o país. Nós poderíamos estar muito melhor, com condições econômicas bem superiores ao que nós temos hoje. Então, senador, o senhor diz que se o Brasil estivesse sob o comando de um governo de direita, ele estaria muito melhor. Isso significa que do jeito que ele está hoje, está bom? O Brasil, atualmente, ele anda de lado. Tá certo? Nós temos um problema seríssimo que esse governo, pela sua falta de iniciativa e de atitudes, trouxe uma maior preocupação para a população, que é a questão da segurança. O Brasil hoje está completamente dominado por facções criminosas e o governo não teve capacidade nem vontade política de enfrentar esse problema. O aumento da carga tributária no nosso país foi uma coisa absurda, que tem atrapalhado os investimentos e tirado o dinheiro do cidadão para cobrir situações nos Correios, os problemas nas nossas estatais, desperdício e o gigantismo da máquina pública. Né? O Brasil é o país que mais gasta nos seus 3 poderes. Nós tínhamos que ter uma atitude de cortar no executivo, no judiciário, no legislativo, despesas, e o governo só fala em aumento de despesas. Eu perguntar, você que é uma jornalista, Basília, então, me cite uma atitude desse governo de cortar despesas, de cortar gastos. Não tem, é só tentando aumentar o tamanho da máquina pública e tirando direito do bolso do contribuinte. O senhor acha que caberia a quem iniciar esse movimento? Porque o senhor citou os 3 poderes, né? A gente teve recentemente uma aprovação na Câmara de verbas penduricalhos para servidores do Legislativo. O Judiciário tem essas questões dos penduricalhos, verbas indenizatórias. O senhor acha que caberia a quem liderar e como reverter esse quadro? O senhor acha que é possível nesse ano eleitoral ou se for acontecer algo só em 2027 ou não aconteceria? Não tenho dúvida que 2027, porque o atual governo demonstrou que só veio para aumentar a despesa no nosso país. Se reeleito, continuará assim. E isso acaba contaminando os outros poderes. Mas o partido do senhor colaborou nessa votação do reajuste dos legislativos, né? Mas é um erro isso, é um erro do legislativo, é um erro do judiciário que aumenta, tem um judiciário mais caro do mundo, o legislativo mais caro do mundo e o executivo mais caro do mundo. Algo está errado. Será que todos os países que têm um sentido inverso de cortar despesas estão errados? Eu tenho certeza que o Brasil está num caminho completamente errado e eu tenho certeza que quem sofre com isso é o contribuinte, a população que não tem bom serviço, porque hoje nós temos impostos de primeiro mundo com serviços de terceiro mundo. E se a população tivesse uma saúde de qualidade, tivesse segurança de qualidade, tivesse educação de qualidade, não, aí está certo. Às vezes se comparar, a França tem uma carga tributária maior, meu dever, para comparar os serviços. Então, o Brasil tem impostos de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Isso é um erro. Apesar da crítica, principalmente dos opositores ao governo, sobre cortar na própria carne, a necessidade de reduzir os gastos públicos, o Congresso Nacional deu uma demonstração muito negativa, que repercutiu mal na população com esses reajustes para servidores e também a concessão de licença, ou melhor dizendo, de folgas
né, mais constantes para os funcionários dos quadros do Legislativo. O que é isso? Né? Porque tem expectativa e realidade. Discurso é lindo. Vários políticos são exímios frasistas, né? Conseguem elaborar discursos, frases, parecem até ter convicção do que dizem. Mas na prática, na hora de votar um texto como este, que tem impacto nas contas públicas, reage de uma maneira diferente. É hipocrisia, senador? Porque eu não acho que é um debate que tem que acontecer, certo? Tem que ser, os seus líderes aqui em Brasília, o seu governante, o judiciário tem que ser cobrado. Porque nós tínhamos que cortar na carne, isso é um erro. E a população tem que cobrar isso nas urnas. Né? Não adianta também ficar só isso, e na época da eleição não se discute esses temas. Né? A imprensa mesmo tem que focar e daqui a 15 dias não esquecer esses temas. Tem que acontecer isso, tem que ter uma conscientização da população que isso é um erro, um caminho errado. Brasília parece, às vezes, vive numa bolha que fica longe do Brasil, tá certo? Isso é um erro que nós temos que corrigir, tá certo? E eu me incluo nesse erro, não estou falando que o quadro político do país tem que mudar essa concepção, porque o nosso país parece que é dominado pelas corporações, né? Você vê, às vezes, eu recebo algumas entidades, as pessoas falando que ganham acima do teto, como se aquilo, poxa, eu fico pensando, meu Deus, e a pessoa ganha um salário mínimo? A pessoa, meu Deus, é uma loucura. O Brasil, a pessoa, outro dia eu recebi de uma determinada entidade, ele disse, nós não temos nada a ver com isso. Eu perguntei, e a senhora mora onde? É como se a categoria dela tinha que estar acima de todas. Então tem que haver esse debate na eleição, e pode ter certeza que se isso para tomar atitude, não vai ser a esquerda que vai tomar, que só pensa em aumentar. Então, por isso é que eu acho que a população está cansada e você está refletindo isso nas próprias pesquisas eleitorais. Veja os exemplos de sucesso de gestão, até de aprovação no país. São os governos mais que tomaram essa atitude de cortar despesas, de vender estatais, de privatizar, de tornar as estatais mais eficientes. Você acha que o ex-presidente Bolsonaro cortou privilégios? Não tenho dúvida. Foi um governo que cortou, primeiro, o tamanho dos ministérios. A quantidade de ministérios. Mas os privilégios dos servidores, por exemplo? Podia ter cortado mais. Eu mesmo, quando eu cheguei no governo, eu quis implementar uma reforma administrativa. Nem que ela não funcionasse para os atuais. Né? Até porque a legislação não permite mais para o futuro. Esse abismo entre o setor público e o setor privado no que respeita a privilégios, nós temos que cortar no nosso país. As pessoas não entendem. Não entendem por que um funcionário do setor privado tem que trabalhar mais do que o do setor público. Né? Isso é inadmissível. Nós teríamos que focar, não é cortar que as pessoas trabalhem menos, é aumentar os salários no nosso país. Mas para isso precisa cortar despesa, precisa diminuir impostos. E por que não avançou a reforma administrativa no governo Bolsonaro? Falta de decisão política naquela época. Falta de decisão política. E era um governo de direita. Não, mas falta de decisão política. Eu acho que o governo Bolsonaro, na minha vida, foi o melhor governo da história. E nenhum governo enfrentou o que ele enfrentou, que foi a pandemia. Né? Eu fico imaginando, meu Deus, se aqueles 800 bilhões que nós gastamos para proteger emprego, vida, vacinar a população, se a gente não tivesse a necessidade de gastar, tivesse entregue para o Tarcísio fazer infraestrutura, se tivesse investido na nossa educação, tivesse investido na nossa saúde para melhorar a qualidade, esse país seria outro. Senador, o senhor falou que tem muitos governadores bem avaliados da direita, mas o governador do seu estado, Rafael Fonteles, que é do PT, ele, segundo as pesquisas de opinião pública, tem uma boa avaliação. O senhor atribui isso a quê? Tem muitas informações que surgem, que a gente acompanha da imprensa, que ele tem uma política de segurança diferente de outras gestões de esquerda. O senhor atribui a isso? Como é que o senhor avalia? Por que o governador do Piauí, nesse contexto que é de esquerda, tem uma boa avaliação? O Piauí é um estado que já está há 25 anos comandado pelo mesmo grupo político, né? Que eu até há uns 10 anos atrás fiz parte, que não entregou nada para o estado. É um governo que gasta muito mais em marketing do que em gestões, e tudo aquilo que ele prometeu não entregou lá no estado. Né? O governador atual. O governador atual.
é um governador do marketing, né, mas de entregas muito pequenas. Mas ele é um jovem inteligente, tem uma boa imagem. Realmente, se você comparar ele com outros governadores de esquerda, mas é porque os governadores de esquerda, a grande maioria, tem muito mal, né? Essa questão de segurança, para você ter ideia, metade das cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste, né? Isso é uma coisa impressionante. Então, a esquerda não tem sabido enfrentar essa pauta que é a maior preocupação da população, tá certo? Os piores índices estão sempre no Nordeste, em todas as áreas. Então, alguma coisa está errada. Você acha que um estado que tem mais Bolsa Família do que carteira assinada é um sinal positivo? E não adianta culpar governos anteriores, porque eles estão há 25 anos no poder. Então, algo está errado no nosso estado e nessa avaliação. Qual o impacto, na avaliação do senhor, do voto dos nordestinos nestas eleições de 2026? A tendência é que um estado ou uma região consiga puxar mais o favoritismo de quem vai ser eleito? A gente vai ver o mesmo enredo das últimas eleições em que Minas Gerais foi o estado determinante? Não tenho dúvida, é muito parecida. O presidente Lula vai ganhar no Nordeste, acho que com as pesquisas que eu tenho acesso, com um percentual menor, mas não muito, em torno de 10% a menos, né? Mas, de qualquer forma, são 800 mil eleitores a menos. Mas eu não tenho dúvida que a eleição está muito concentrada nesse processo, até porque o eleitor que às vezes vai mais para a esquerda, vai mais para a direita, está muito no Sudeste, né? E, de qualquer forma, o Nordeste é a segunda e o Sudeste concentra 50% da população, né? Então, eu acho que Minas Gerais vai ser um estado muito decisivo, novamente, né? Então a gente vai viver a mesma novela e com Eu isso o Lula é acredito que eleito, não é? Não, porque eu acho que vai diminuir no Nordeste e vai, pelo meu sentimento, que possa aumentar muito. O Lula tem um problema sério em dois estados, os dois maiores estados da federação, que é São Paulo, que ele na eleição passada ganhou na capital, mas já perdeu a eleição municipal, quem já foi reeleito foi um aliado do Tarcísio, e tem um candidato que vai ganhar a eleição com muita facilidade, coisa que na eleição passada não tinha. O Tarcísio não era favorito no início. Então, o Tarcísio vai puxar muita votação do seu candidato e Minas Gerais ele nem candidato tem, né? Então, tem um governador muito bem avaliado, que é o governador Zema, que faz uma oposição muito forte ao Lula. Você vê que no primeiro para o segundo turno, o Zema, quando foi para a eleição, praticamente empatou a eleição em Minas Gerais. Então, a perspectiva para o presidente Lula de diminuindo a sua votação no Nordeste e aumentando a votação do centro e da direita nesses estados, torna a eleição muito favorável ao candidato de centro e de direita. Olhando para outros estratos do eleitorado, o voto dos evangélicos, o voto das mulheres, nas eleições de 2022, em que Lula venceu ali no detalhe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um voto que ficou faltando, digamos assim, foi o voto feminino, dizem as pesquisas, né? Porque o governo, do qual o senhor fez parte como ministro da Casa Civil, foi interpretado ou lido como um governo formado por machistas, por pessoas que não militam ou não defendem uma pauta para as mulheres, uma vida melhor de quem é maioria do eleitorado no país, as mulheres, e também comanda as casas, o maior número de casas no nosso Brasil. O senhor acha que os bolsonaristas ou as pessoas que estiveram no mesmo governo que o senhor e que querem voltar agora em 2026 aprenderam a falar com as mulheres? Olha, vou dar um exemplo. Se nós tivéssemos colocado a senadora Tereza como vice, nós teríamos ganho aquela eleição, coisa que eu defendi na época, né? Por conta justamente disso. O eleitorado evangélico está mais à direita agora do que nunca, né? Isso as próprias pesquisas dizem. Então, e o eleitorado evangélico está aumentando no país. Então, são fatores que vão nos ajudar muito. E um candidato que, como diz o Flávio, que eu até citei, é o Bolsonaro que se vacinou, é um candidato mais de centro, mais moderado. Tem o Bolsonaro naquela época, apesar de tudo isso, essa rejeição das mulheres, e é verdade, se a eleição tivesse sido só entre os homens, o Bolsonaro teria sido eleito. Mas o eleitorado feminino tinha algumas declarações do Bolsonaro, mas as atitudes deles em favor das mulheres foram muito importantes. Nós nunca publicamos tantas leis para valorização da mulher como no governo Bolsonaro.
Mas eu concordo com você que algumas falas dele, parecia que era mais machista do que ele realmente era, acabou atrapalhando a sua eleição. Senador, eu queria já perguntar sobre caso Master. O senhor acha que tem chance da CPMI avançar? O presidente Davi Alcolumbre tem sinalizado se vai ler a instalação da CPMI no Congresso Nacional e de que forma que as investigações no Congresso poderiam avançar? Olha, eu tenho muito receio de CPMI na época de eleição, né? Porque aí as questões políticas, os ataques ficam mais valorizados do que realmente esclarecer os fatos, né? Você vê o que está acontecendo no INSS, que é o maior rombo da história, o maior roubo da nossa história. Hoje eu fui ver os requerimentos lá da CPMI, a grande maioria não tinha nada a ver com a INSS. Então, isso acaba perdendo a credibilidade, né? Eu espero que as pessoas foquem nisso. Se vier a ter a CPI do Master, que ela venha para esclarecer, para proteger principalmente os cofres públicos, os correntistas, as pessoas que confiaram nessa instituição. Mas nós temos os órgãos competentes, que eu confio muito mais no trabalho da Polícia Federal, do trabalho do Ministério Público, do que dessas CPIs, principalmente na época de eleição. Você acha que o caso Master é um problema para a classe política? Um problema no sentido de estar envolvido na fraude? Eu acho que as investigações vão tornar claro se tem políticos realmente envolvidos. Eu sou defensor, Basílio, de quem errou, pague pelo seu erro, né? Seja no Master, INSS, qualquer outro escândalo no nosso país. Agora, que se tenha o cuidado de não se utilizar isso de forma irresponsável ou eleitoral. Essa é a minha preocupação, porque nós estamos no ano eleitoral. Sem citar nomes, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros, disse que há dentro do Congresso políticos que tentaram flexibilizar as regras para deixar passar a fraude do Master. Ele citou como exemplo uma proposta que veio do grupo político do senhor, que previa o aumento do limite a ser coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que hoje cobre problemas, né, ou perdas de até R$250 mil dos investidores, mas havia uma proposta no Congresso prevendo um aumento revolucionário para R$1 milhão. O senhor defende essa proposta? Faça um cálculo para mim. Esse valor não está corrigido há 10 anos. Faça a correção. Você acha que 250 mil há 10 anos é o mesmo valor que é hoje? O que se tentou foi corrigir. E, basicamente, Basília, esse fundo garantidor, ele não vem para proteger banco, não. Ele vem para proteger o correntista. O banco não fica com nada disso. Isso sai do sistema financeiro. Então, eu defenderia que todos os correntistas que confiaram na instituição financeira tenham os seus depósitos garantidos. Eu queria que fosse mais isso. Tá certo? E ele não vem para proteger o Master, não. Vem para proteger os correntistas que confiam os seus recursos nas instituições financeiras. Se alguém puder me explicar por que isso não é corrigido há 10 anos, isso tinha que ser uma indexação. Pode ter certeza que está muito próximo desse valor que você falou. Pela experiência que o senhor tem na política, senador, o senhor já fez parte de várias comissões parlamentares mistas de inquérito, ou parlamentares de inquérito, só do Senado, enfim. O senhor acha que o Banco Master estava ou está na base de financiamento de campanha no Brasil? Eu acredito que não, porque até isso é proibido, né? Não tem como... Ou informalmente. Exato. Exatamente, não tem como... a legislação hoje proíbe qualquer tipo de doação ou de empresas jurídicas, e o Master é uma empresa jurídica. Mas como pessoa física, o dono do banco, Daniel Vorcaro, tinha, né, muita ligação, conexões políticas, o que foi até objeto do depoimento dele à Polícia Federal. Era um grande empresário do país. Eu mesmo conheço o Daniel Vorcaro, como eu conheço um dono de vários bancos do nosso país. O que tem que se ver, Brasília, é se essas conexões políticas interferirem em qualquer situação ilegal. Isso é que é o mais importante. Era próximo de Daniel Vorcaro? Não, conheço o Daniel, sim. Como conheço todos os grandes empresários desse país,
dono de vários bancos, e não tenho nenhum medo de esconder essa relação, porque ela nunca foi uma relação ilícita, nunca tratei de nenhum assunto do Banco Master, nunca fiz gestões para encobrir algo. Em nenhum momento ele fez nenhuma sugestão ao senhor de políticas que pudessem auxiliar o Banco Master? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E depois das investigações, ele procurou a classe política para pedir ajuda? Não tem por que isso. Não tem como a classe política ajudar nessas investigações, nessa situação. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo Banco Central e as investigações conduzidas pela Polícia Federal e o Ministério Público. Senador, um foco de críticas nesse caso de apuração do Banco Master é a atuação do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, o caso é relatado lá pelo ministro Dias Toffoli. Inclusive, alguns parlamentares já chegaram a propor o impeachment do ministro Dias Toffoli por causa de divergências em relação à atuação dele. E nos últimos anos, o senhor sabe, tem surgido esses pedidos. O Supremo Tribunal Federal tem sido um dos focos da oposição no Senado Federal, de uma parcela da oposição, pelo menos. Esse ano, vamos ter a renovação de 2/3 do Senado. E um dos focos de muitos pré-candidatos ao Senado Federal é a possibilidade de retirada dos cargos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria a avaliação do senhor sobre esse quadro, se o senhor acha que isso vai ser um bom discurso eleitoral para esses candidatos de direita e também sua avaliação sobre a possibilidade disso prosperar em uma eventual nova composição do Senado a partir de 2027. Olha, José, eu tenho há muito tempo alertado que essa discussão vai ser o grande tema dessa eleição, que é um erro para o nosso país, isso não é uma prioridade, que isso não diz nada com o dia a dia do cidadão, mas eu não tenho dúvida que vai acontecer, né? Grande parte da discussão no que diz respeito à eleição para o Senado vai ser essa tese, impeachment de ministro ou não, né? Porque as pessoas se utilizam, uma parte significativa da população é favorável a isso. E, com certeza, muitos políticos vão ser eleitos com esse discurso, né? O tempo dirá. Eu vou quero focar mais no que diz respeito à segurança da população, saúde, emprego, gerar algo positivo para a população. Eu acho que esse seria o grande debate. Mas, com esse excesso de protagonismo do Supremo, né? Excesso de exposição de alguns ministros, infelizmente, esse vai ser um tema eleitoral. O senhor acha que essa discussão do Código de Conduta que tem sido feita nos bastidores do STF no momento, inclusive o presidente do STF, Edson Fachin, designou a ministra Carmen Lúcia para relatar ali internamente esse escopo, essa ideia inicial desse Código de Conduta, isso pode ser um aceno para amenizar essa discussão? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que um Código de Conduta é uma decisão de cada poder. Eu acho salutar, nós mesmos temos o nosso código, né? Código de ética lá na Câmara. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso aí, por conta dessa exposição, está acontecendo esse debate. Eu espero que a Supremo, que é composto de 11 pessoas que eu tenho um respeito enorme, tome essa decisão que seja melhor para a Corte. O senhor é favorável a... Desculpa, José, pode perguntar. Eu ia perguntar, o senhor é a favor desse Código de Conduta, então, que seja implementado? Isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão do Supremo. Mas a visão do senhor como um parlamentar... Eu defendo que tudo na vida tenha que ter código, né? Eu defendo, por exemplo, qualquer recurso público não podia ter sigilo, não pode ser escondido da população, tem que ter transparência total. É uma defesa que eu faço. E acho que tudo que for transparente é melhor para as instituições e para a sociedade. Há risco de impeachment de ministro do Supremo? Lembrando que é o Senado que decide. Hoje não. Mas nessa recomposição? Vai depender dos senadores que vierem, né? Eu não vejo... Hoje, até apanhei muito no passado, hoje não tem risco de impeachment nisso com o atual Senado. Como você falou, 2/3 vão ser renovados, né? E pode mudar esse cenário, né? Hoje não tem essa possibilidade. Mas é algo que o senhor acha que pode mudar se eventualmente estes 2/3 a serem renovados, ou boa parte disso, tiver isso como pauta? Não tenha dúvida. Em relação a projetos que, por exemplo, possam minar a atuação do STF, decisões monocráticas, o senhor é favorável a alguma mudança, modificação? Que são projetos que limitam os poderes dos ministros do STF. Eu STF. não quero, em minuto nenhum, limitar atribuições do Supremo, seja no que diz respeito a eles julgarem.
ministro supremo não pode estar subordinado à vontade, a não ser das suas convicções e do que está na lei. Agora, eu reconheço que grande parte de decisões do Supremo acabam tirando atribuições que não são deles, que é do Legislativo. Mas isso também é fruto muito de demanda dos próprios legislativos, né? Que o Supremo não toma atitude por vontade própria, ele sempre é demandado. Então, existe hoje no Brasil um excesso de demandas para tudo no nosso país, né? Toda hora é alguém demandando o Supremo e quando ele é demandado, ele tem que julgar. Agora, acho que muitas das suas decisões não dizem respeito a julgamento, e sim ao legislativo. E, com certeza, ele tem tirado essas nossas atribuições, que é um erro. Crime organizado, senador. O senhor falou há pouco que existe muita pressão de grupos no Congresso Nacional falando das categorias, né, classistas. Mas existem outros grupos também, de acordo com investigações, que apontam para esta influência no Congresso de milícias, de facções, que inclusive são objeto de uma CPI do crime organizado no Senado Federal. É essa política que a gente tem hoje no Brasil, não somente polarizada, mas também influenciada por facções? Eu não tenho dúvida, toda hora você vê, o candidato tal foi financiado pelo crime organizado, por facção criminosa. Como é que combate isso? Tem que se esclarecer, né? Tem que se esclarecer, você citou uma CPI, a própria Polícia Federal, o Ministério Público tem que apontar. Onde houver indício de invasão, vou dar um exemplo. Outro dia eu vi que o crime organizado estava financiando pessoas para estudarem direito para depois serem juízes. Olha que loucura, né? Então, nós temos que coibir. Hoje o país está completamente dominado por facções criminosas, influenciam e tem força até nas pequenas cidades. O Nordeste está completamente dominado. E eu acho que essa é a grande pauta de enfrentamento e que não vai se enfrentar isso com flores, tem que ser com recursos, com vontade política. Hoje só se preocupa no nosso país com o direito de criminosos e deixando o direito do inocente e do cidadão de lado. E nós temos que enfrentar isso. O senhor não precisa falar nomes, mas para a gente não tratar dessa pauta de uma maneira tão abstrata assim, né? Porque é fácil criticar o crime organizado, né? Quem é que vai dizer que é a favor do crime organizado? Publicamente, ninguém no país. Mas quando o senhor reconhece que há influência do crime organizado no Congresso, financiamento de campanha, essa proximidade com a política, me vem uma dúvida. O senhor acha que hoje o senhor divide espaço com políticos que numa ligação estão falando com pessoas do poder e na outra estão falando com pessoas, enfim, das facções políticas? Eu quase citei o nome e eu prefiro não ficar falando os nomes. Queria saber ali, nas votações, o quanto o senhor vê cara a cara com seus colegas que esse aqui é financiado pelo crime organizado? Olha, eu não tenho conhecimento de nenhum senador que seja financiado pelo crime organizado, né? Eu espero que isso não aconteça e se tiver, que seja externado, que essas pessoas sejam afastadas exemplarmente. Isso aí não podemos admitir em hipótese nenhuma. Senador, em relação à presença ainda do PP no governo, o senhor falava mais cedo do ministro André Fufuca, mas o PP ainda tem muitos cargos na Caixa Econômica Federal, que foi inclusive um acerto feito por Arthur Lira junto com o presidente Lula. O PP, estando nessa posição de oposição, faz sentido ainda permanecer com esses cargos na Caixa Econômica Federal? Olha, o PP, eu lhe dou minha palavra, não indicou nada na Caixa Econômica Federal como partido. Isso foi antes, na época que o Arthur era presidente da Câmara, fez essa indicação e ficou bem claro que isso não passou por nenhuma decisão do nosso partido e nós não temos nenhum tipo de responsabilidade quanto a isso. Políticos do partido fizeram estas indicações. Elas permanecem? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, isso foi uma discussão com o presidente da Câmara, que acabou tendo essas indicações, mas em minuto nenhum passou por questão de apoio político, tanto que ela não, você pode olhar se nós levamos apoio político por conta disso ou não. Isso não foi uma discussão no nosso partido, em hipótese nenhuma. Senador, o Supremo atualmente está com 10 ministros, porque Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula, mas ainda não foi apreciado pelo Senado, até porque houve uma questão da demora do envio, né, da mensagem presidencial. Isso é uma atribuição do governo.
Qual o sentimento do senhor com os pares após esse começo do ano do Poder Legislativo? Começou no início de fevereiro. O senhor vê um sentimento agora favorável à aprovação de Jorge Messias? Ele chegou a procurar o senhor? E qual a posição do senhor? O senhor é a favor da aprovação do nome dele, do advogado-geral da União, para o STF? Olha, eu acho, isso aí eu tenho externado em todos os momentos, é uma atribuição do presidente da República indicar o ministro Supremo. O que cabe ao Congresso Nacional é avaliar se ele tem capacidade, se ele preenche os requisitos, que ele faça uma boa sabatina e com isso seja aprovado. O Jorge Messias é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma pessoa muito qualificada. Ele nasceu em Pernambuco, mas a origem mesmo dele, a vida dele é lá no meu estado do Piauí, uma pessoa muito respeitada. Eu gostaria muito que quem estivesse fazendo a indicação era o presidente Bolsonaro, se nós tivéssemos vencido a eleição. Mas é uma atribuição do presidente Lula e nós temos que respeitar. Eu vou votar favorável. Você O vai senhor votar votou a favor favorável? de Cristiano Zanin e Flávio Dino também? Também. É uma atribuição do presidente da República. O senhor acha, então, que o Jorge Messias será aprovado no Senado? Qual é o... Olha, hoje tem uma resistência do presidente Davi Alcolumbre, não posso, né? Acho que todo mundo Sim. sabe disso. Eu acho que se ele ainda não foi colocado em votação é porque estão buscando os votos favoráveis a isso. Mas eu acredito que vai ser aprovado sim. Veto ao projeto de lei da dosimetria, aquele que reduzia as penas para os condenados no 8 de janeiro. Vocês, né, tanto Câmara quanto Senado, aprovaram esse texto em 2025, mas veio o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso tem que marcar uma sessão para avaliar esses vetos, assim como também tem que avaliar a criação dessas comissões parlamentares mistas de inquérito sobre o Master. Eu falo no plural porque tem a proposta da oposição e a proposta do governo de CPMI do Master. Vai ser uma super sessão, né, do Congresso. O senhor já sabe quando vai acontecer? Não, isso é uma definição do presidente, uma atribuição do presidente Davi, e ele ainda não nos comunicou. Eu acho que esse veto tem que ser apreciado para ser derrubado. Eu acho que foi uma vontade muito expressiva do Congresso para que a gente vire essa página da nossa história, para essas pessoas que estão presas por vandalismo, no meu ponto de vista, deveriam já estar em suas casas, já cumpriram as suas penas. Não vejo criminosos ali. E eu acho que nós temos que votar isso o mais rapidamente possível. E a CPMI do Master? Acho que se tem a maioria as assinaturas, é uma obrigação do presidente. A gente já está quase chegando ao fim do nosso programa, mas me veio aqui uma ideia, eu vou compartilhar com os meus amigos. A gente falar o nome de um político e pedir para o senhor responder o que vem à cabeça, sua análise política dos políticos, né? Quem está no poder e quem quer voltar para ele, para a gente encerrar esses minutinhos finais aqui do nosso Sala de Imprensa. Porque, como o nome diz, né, um monte de gente curiosa e querendo criar dinâmicas e, quem sabe, pegar ali uma frase exclusiva, uma informação nova do senhor. Tarcísio Freitas, em resposta anterior, o senhor disse que nas eleições de 2022, Tarcísio seguiu a missão dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de concorrer ao governo de São Paulo. Venceu, apesar de resistências, até mesmo não vou dizer críticas, mas de pessoas que não apostavam nele, como o senhor, como o senhor declarou aqui na nossa entrevista. O Tarcísio vai sempre seguir a missão que o Bolsonaro lhe der? Não é está de missão. Ele recebeu a missão de ser candidato. Ele ia ser candidato a senador por Goiás. O Bolsonaro deu essa missão. Já imaginou? Muitos duvidavam e ele cumpriu exemplarmente. O que não pode é o Bolsonaro interferir na gestão. Você não vê um ato do Bolsonaro, uma crítica, uma interferência dele na gestão, tanto que o Tarcísio tem sido, para mim, depois do Maluf, o melhor governador de São Paulo da nossa história. E vai ser um governador ainda melhor no segundo mandato, né? Isso é que é o importante. Hoje o senhor tem certeza que o Tarcísio Freitas, que conta com seu apoio, vai para o governo de São Paulo ou há ainda uma chance de presidência da República? Não, já está definido, ele é candidato à reeleição e vai ganhar a eleição no primeiro turno com muita facilidade. Senador, União Progressista, a federação, tem algumas divergências nos estados. Tem divergências em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará. Como é que o senhor vê, como é que isso vai ser dirimido, resolvido na federação? É o comando de quem está na presidência no estado ou o diretório da federação que vai resolver?
com critério, transparência e bom senso. Vamos ver o que é melhor para a federação. E se nós utilizarmos esses três fatores, não tenha dúvida que nós vamos chegar a um consenso. Senadora, voltando à dinâmica dos nomes, Eduardo Bolsonaro, o senhor acha que errou? Hoje ele ainda é uma figura relevante na política brasileira? Não tenha dúvida, é um homem que tem uma capacidade de comunicação muito grande, muito forte. Na minha opinião, ele errou quando defendeu as tarifas contra o nosso país. Isso prejudicou até... Vocês deu não um se falam discurso. mais ou falam ainda? Não falo. É um amigo que eu tenho. Você já disse isso aí? Já, ele sabe do meu posicionamento, é público. Isso, ele deu um discurso para o... Naquela época, o presidente Lula não ia ser nem candidato. Estava mal e deu esse discurso de defesa da soberania. Apesar de todo mundo saber, o grande culpado dessas tarifas foi justamente as atitudes do presidente Lula naquela época, quando foi querer tirar o dólar como moeda universal, sem favorecer em nada o nosso país, porque não era o real que ia se transformar em moeda universal, foi atacar os Estados Unidos gratuitamente e criou aqueles problemas e nós puxamos isso para o nosso colo. Foi um erro, mas eu tenho um respeito pelo deputado Eduardo, pela sua liderança, pelas suas posições, mesmo quando elas divergem da minha. Senador, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vislumbra o futuro político de Bolsonaro nesse momento? O senhor acha que também a questão judicial dele, o senhor acha que é possível fazer essa anistia mais ampla para contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro, dependendo do resultado da eleição E presidencial? aproveita falar do Flávio também. Olha, eu não tenho dúvida que a minha maior preocupação, Basílio, hoje é a questão da saúde do presidente. O presidente não tem a menor condição de saúde por conta da pessoa que sofreu o que ele sofreu, quase morre por conta de uma facada. E ele nunca vai ser uma pessoa saudável na vida dele. Está nessa prisão, ele já devia estar em casa, sob os cuidados da família, é um homem que não oferece nenhum risco à sociedade, tinha que estar em casa. Não tenho dúvida que nós vamos lutar para eleger o presidente da República e que esse presidente da República dê o indulto para que ele volte ao convívio da população, é o líder de milhões de brasileiros e não tem motivo nenhum para que ele esteja nessa situação. Bom, para terminar o Sala de Imprensa, eu acho que não tem como último nome não ser este. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil em seu terceiro mandato, está caminhando para uma candidatura porque quer ser presidente pela quarta vez. O senhor é amigo, inimigo, adversário, dá apoio crítico. Em que situação está a relação dos senhores hoje? Olha, eu tenho admiração pela trajetória de vida. É um homem que foi eleito 3 vezes presidente da República, passou o que ele passou, o líder de milhões de brasileiros. Mas tem uma divergência completa da forma como ele votou. Por isso que eu fui contra a sua volta. Eu achava que ele voltou de uma forma ultrapassada, é um homem que não tem a capacidade de unificar o nosso país, não foi capaz de virar essa página e que tem o seu governo atrapalhado muito o desenvolvimento do país. Poderíamos estar numa situação muito melhor hoje. Então, sou um crítico da sua gestão, mas eu tenho admiração pela sua história. Eu não sou inimigo do presidente Lula. Eu acho que ele foi um grande presidente no primeiro gestão, mas não voltou da forma como o brasileiro tinha essa expectativa. Tanto, não sei, quem acha isso não sou eu, as próprias pesquisas. Ele tem uma reprovação maior do que a aprovação. Quem que o senhor acha que pode ser o substituto de Lula na esquerda? Eu acho que tem 2 nomes que estão crescendo. O Lula não é uma pessoa que foi capaz de formar novos valores, como o Bolsonaro fez. Mas, para o futuro, o Haddad, o Camilo, só acho que talvez não saia desses 2 nomes como sucessor do Lula. Você acha que o João Campos, para um futuro, o João Campos é muito parecido com o Nicolas, não tem idade. O Nicolas e o João Campos não têm idade nem na próxima eleição. Então, é um nome forte, vai disputar uma eleição disputadíssima em Pernambuco. Tem que se consolidar, vai ter que ser governador. Como o Nicolas também ainda não tem idade, só vão ter idade, eu acho, se não me engano, em 2034. Então, a curto prazo, são 2 nomes de futuro, mas que não têm ainda as condições políticas e da legislação para concorrer. O senhor defende que o Nicolas seja candidato a governador de Minas, como tem sido especulado essa possibilidade, para fazer um palanque para o Flávio Bolsonaro, já que o
o Matheus Simões, que é o vice do governador Zema e vai assumir o governo em abril, deve apoiar Romeu Zema? O senhor acha que é importante ter um palanque, que seria nível? Quando ele tiver idade? Eu defendo que, pela sua importância, haja uma unificação do palanque lá. Eu acho que o melhor nome hoje para isso é o Matheus Simões, com apoio de Flávio, com apoio de Zema, e que haja essa união em torno de uma candidatura presidencial, que aí eu não tenho dúvida da vitória, se isso acontecer. Ponto final no nosso Sala de Imprensa. Hoje o programa foi com o presidente nacional do Progressista, senador pelo estado do Piauí, Ciro Nogueira. Quero agradecer a presença do senhor aqui, também aos meus colegas de SBT News, Vitória Abel, analista de política do nosso canal, e também José Matheus Santos, que é repórter de política aqui do SBT. Convido vocês a continuar na nossa programação, porque tem muito mais informação, notícia e entrevistas por aqui. Senador, só uma despedida mesmo e lhe agradecer pela presença aqui nos estúdios. Olha, eu só tenho a agradecer, parabenizar pelo programa, pelo SBT News, dizer que sempre é muito salutar e bom estar discutindo o Brasil aqui com vocês. Esse, então, foi o nosso Sala de Imprensa, o programa que entrevista quem é notícia. Continue conosco aqui na nossa programação. Até mais.